Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Marcos 6, verso 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Aqui, se você ler alguns versículos antes, os discípulos eles foram enviados por Jesus. Jesus pegou os 12 discípulos, dividiu ali em dupla, de 2 em 2, deu a eles poder, está escrito isso, deu-lhes poder e autoridade sobre espíritos malignos, poder e autoridade para curar, para trazer libertação, para pregar o reino de Deus. Então esses discípulos eles tinham saído em uma missão evangelística. Eles tinham saído para cumprir aquilo, o propósito que Jesus tinha dado a cada um deles. E eles estavam voltando. Então imagina, eu não sei se você assiste, né? Eu acho que muita gente já assiste e acompanha The Chosen. E teve um episódio que eles relataram essa euforia, né? Essa alegria dos discípulos voltando e contando. Aqui eles estavam relatando para Jesus. Jesus, eu cheguei num lugar e tinha uma pessoa enferma, tinha alguém que não andava, e eu orei, eu declarei no nome do Senhor Jesus e a pessoa começou a andar. Então eles estavam trazendo esse relatório, contando para Jesus tudo aquilo que eles viveram, porque eles já tinham vivido tudo isso com Jesus, fisicamente, andando com Jesus. Agora aqui nesse momento não, era de 2 em 2. Então estavam 2 discípulos em um lugar, em um vilarejo, em uma cidade, e eles começaram a ver que tudo aquilo que eles viram Jesus fazer, eles estavam fazendo, não pelo poder deles, mas pelo poder que Jesus deu a eles. E é isso que a igreja faz, amém? A ação, o poder é de Jesus, o milagre quem faz é Jesus. Mas Jesus deu à sua igreja autoridade para fazer sinais e maravilhas, para levar o evangelho. Então, eu estou relatando isso para você se colocar, se contextualizar, se imaginar aí. Quem já orou com alguém e a pessoa foi curada? Levanta a mão. Quem já teve oportunidade? Levanta bem alto. A gente sente uma alegria tão grande, não é? Parece que a cura foi no nosso corpo. A gente pula junto com a pessoa. Quem aqui já fez campanha de oração por alguém e essa pessoa foi liberta? É bom, não é? Então era isso. Esse era o sentimento dos discípulos. Só que eles estavam cansados. Olha lá, olha o que a palavra de Deus diz, verso 31. E Jesus lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Uma coisa que nós precisamos aprender: o descanso é bíblico. Tem gente que dá até uma coisa ruim, né? Quando fala que é para descansar. Fala bem forte, fala: o descanso é bíblico. Jesus chama os seus discípulos para ir para um lugar deserto, ou seja, onde não tem ninguém. Não é para você fazer nada, é para você descansar. Parece tão bobo a gente frisar isso, mas é extremamente necessário. Você já ouviu falar em burnout? Quantas pessoas você conhece, ou às vezes você está passando por isso, que chegou num ponto de esgotamento que tem que tomar medicamento? Droga mesmo, medicamento. Porque a pessoa ela não sabe parar. Ela vive sobre uma situação de estresse e aí junta uma responsabilidade do trabalho, junto com uma competição também que traz, e a pessoa vai ficando pilhada. Ela não sabe parar. A gente precisa aprender a descansar.
Palavra de Deus para alguns aqui: aprenda a descansar. Aprenda a ir para um lugar deserto. Aprenda a tirar tempo com a sua família sem fazer nada. Tem que trabalhar? Claro que tem, né, gente? Claro que temos que trabalhar. A Bíblia diz que é do suor do nosso rosto que a gente vai comer. Então tem que trabalhar. Mas tem que saber também a hora de descansar. Jesus vai e leva eles para um lugar deserto, porque Jesus sabe que a gente precisa descansar, amém? Mas não aconteceu como eles planejaram, né? Vamos continuar lendo aqui a história. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá. O que está escrito na sua Bíblia? A pé. Opa! Jesus e os discípulos entraram no barco para ir para um lugar mais afastado, distante de todo o povo, para descansar, porque eles precisavam. Em contrapartida, agora eu quero que você se coloque do lado de cá. Algumas pessoas viram alguns homens entrando num barco. Essas pessoas reconheceram quem eram aqueles homens. Já começou a espalhar notícia. E a fome, o desejo, a necessidade dessas pessoas de estarem com Jesus, de estarem perto de Jesus, era tão grande que a gente lê lá que eles correram para lá a pé. E olha o que continua dizendo: de todas as cidades, e chegaram antes deles. Chegaram antes. Quando Jesus e os discípulos foram descer do barco, já tinha toda uma multidão lá esperando eles. Olha aí. Ao desembarcar, verso 34, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando eu busco a Jesus, Ele se compadece de mim. Quando eu busco ao Senhor Jesus, lá a palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 29, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No verso, projeta pra gente, Jeremias 29. Então vocês me invocarão. Ah, como eu gosto disso aqui, ó. Se aproximarão de mim em... Como é que eu me aproximo de Jesus? Como é que eu me aproximo de Jesus? A gente precisa orar. A gente precisa orar. O que é orar? O que é orar? Tem gente que fala, eu não sei orar. Você sabe conversar? Porque, gente, orar é conversar com Deus. Às vezes você pensa, né? Você vê às vezes as pessoas orando aqui, a gente orando no microfone, e você fala, mas eu não sei orar assim. Existe jeito certo de orar? Mais ou menos, né? Até que existe. Jesus ensinou os discípulos a orar. A oração do Pai Nosso. Se você às vezes você fala assim, eu não sei como orar, começa orando o Pai Nosso. Mas você fala, nossa, mas eu vou ficar repetindo. Não, estuda sobre a oração do Pai Nosso. Entenda o que significa aquilo e comece a pedir. Porque, gente, orar, se for para resumir em uma frase, é isso, é conversar com Deus. Como que eu me aproximo de Jesus? Orando. Ele fala isso, ó. Se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Jesus escuta o que você fala. Jesus ouve. Jesus não está lá só fingindo, não. Ele escuta cada oração sua, cada conversa que você tem. Aí você, próximo versículo. Vocês me buscarão e me acharão. Ah, mas eu oro e eu não encontro Deus. Quando você busca de todo o coração, você busca, você encontra. Aí olha o próximo, o que fala? Serei achado por vocês e farei com que mude a sorte de vocês. Ah, gente, entenda isso. É impossível você buscar a Deus e algo não mudar na sua vida. É impossível você buscar ao Senhor e não encontrá-lo. Deus quer que você o encontre. Deus quer que você o busque.
Se aproxime de Deus, ore, converse com Deus. Como? Quando? É só aqui na igreja, no domingo? Não, é todo dia. Amanhã, quando você acordar de manhã, abrir o olho, você ainda está deitado na cama, converse com Deus. Conversa com Deus. Se aproxime de Deus. Essa multidão, eles reconheceram Jesus entrando num barco. Eles não mediram o esforço, eles foram a pé recepcionar Jesus. Jesus estava indo para aquele lugar deserto para descansar com seus discípulos. Seus discípulos precisavam desse descanso, mas a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela grande multidão que tinha viajado a pé para encontrar Jesus, para estar com Jesus, ele se compadeceu da multidão. Você deixa Jesus constrangido quando você o busca. E aí ele começou a ensinar várias coisas. O capítulo de João também conta essa história. O evangelho de Mateus, de Lucas também conta. E diz que Jesus curou quem precisava ser curado. Ele começou a pregar e a falar de Jesus. Mas lembra que o lugar era afastado? O lugar era deserto, porque o objetivo de Jesus era descansar com seus discípulos. Chega um momento que os discípulos viram para ele e falam: Jesus, despede a multidão, porque está tarde. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande as pessoas embora, despede logo essas pessoas, para que elas possam ir aos campos ao redor e pelas aldeias e comprarem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Vai comigo lá em João, porque João ele dá, aqui ele coloca eles como todos os discípulos. João ele nos detalha quem foi que respondeu assim para Jesus. João capítulo 6. Verso 5, João conta um pouquinho diferente. Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Filipe morava naquela região. Filipe era um dos 12 discípulos de Jesus que conhecia bem aquela região. Então Jesus pergunta para Filipe: onde é que a gente vai comprar tanto pão para dar para esse povo? Eu te pergunto, a gente leu aqui, essa multidão foi atrás de Jesus por causa do pão? Não. Provavelmente muitos nem estavam com fome quando eles foram atrás de Jesus, porque eles saíram andando a pé, viajaram de todas as cidades, a gente leu isso, e foram encontrar com Jesus a pé. Então provavelmente naquele momento eles não estavam com fome. Deviam ter acabado de comer, tinha energia para poder viajar andando a pé. Eles não foram atrás de Jesus por causa do alimento, por causa do pão. Eles não queriam comer. Eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles queriam receber o toque de Jesus, a cura de Jesus, enfim. E aí, Filipe responde para ele: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para esse tanto de gente? Vamos dar uma pausa aqui. Uma das características de Jesus, e a gente consegue identificar isso estudando o tempo de Jesus aqui na terra. Uma das características é que Jesus, o Senhor Deus, Ele faz muito além daquilo que a gente lhe pede. Toda essa multidão aqui, elas foram ali porque elas queriam ouvir sobre o reino de Deus. Elas queriam ouvir as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Elas queriam às vezes ser curadas de uma dor, de uma enfermidade. Mas Jesus sabia e conhecia todas as necessidades daquela multidão. Nós somos centenas de pessoas aqui. Eu não conheço a necessidade de vocês,
Vocês não conhecem as minhas necessidades, mas o Senhor Jesus conhece todas as suas necessidades, inclusive aquelas que você ainda nem percebeu que tem. Aquelas pessoas foram buscar alimento espiritual e elas receberam aquilo que elas foram buscar. Elas receberam o alimento espiritual, mas o Senhor Jesus foi além. O Senhor Jesus já conhecia, já sabia uma necessidade que elas ainda não tinham percebido. O nosso Deus é Deus que supre todas as nossas necessidades. Você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, até aquelas que você ainda nem sabe. Jesus vira para os discípulos: nós precisamos dar alguma coisa para eles comerem. E aí eu vejo Felipe aqui, eu imagino Felipe aqui já fazendo todos os cálculos. Uma grande quantidade assim, talvez a gente consiga um desconto na padaria mais perto, porque nós vamos comprar praticamente o estoque todo, mas nem 200 denários. E talvez André estivesse ali perto, observando tudo isso, já tinha visto o cálculo que Felipe fez, já tinha ouvido a resposta que Felipe deu para Jesus. E talvez, no meio daquela multidão, que a Bíblia diz que era mais de 5.000 homens, um menino talvez tenha chamado André e falado: olha, eu tenho um lanche aqui comigo, você quer um pouco? Eu posso dividir com você. 5 pães, 2 peixes. O que André fez? Vamos lá em Jesus? Eu não sei o que eu posso fazer com o que você tem. Vamos lá em Jesus? Ele chega e fala para Jesus, olha, tem aqui esse menino, ele tem 5 pães, ele tem 2 peixes. E aí ele vira para Jesus e fala: mas o que é isso para tanta gente? O que 5 pães e 2 peixes representa para tanta gente? Lá em casa nós somos 4, mas agora nós temos um menino adolescente. Quem aqui tem filho adolescente? Que fome é essa que esses meninos têm? Eu acho que os 5 pães e 2 peixes talvez supriria a fome dele, talvez, mas não daria para nós 4, não é, gente? O que é isso para tanta gente? Nós tínhamos aqui mais de 5.000 pessoas com uma necessidade. Mais de 5.000 pessoas, porque só contou os homens. Tinha ainda mulheres e crianças que não entraram na conta. Mais de 5.000 pessoas para alimentar. Nós tínhamos aqui, nesse episódio, 12 pessoas para servir, para distribuir os 5 pães e os 2 peixes. Mas nós tínhamos apenas uma pessoa para ofertar. E ofertar aquilo que era pouco. O que é 5 pães e 2 peixes em uma realidade como essa? Fala bem forte, fala: nada. Humanamente falando, naturalmente falando, a oferta de uma pessoa, que a Bíblia não cita o nome, um rapaz. Ele sabia o que ia acontecer com 5 pães e 2 peixes dele? Não, a gente sabe porque a gente leu a história toda. André virou e falou: olha, tem um rapaz aqui, ele tem isso aqui, mas o que é isso? Talvez aquele rapaz, talvez até assim, né? Nossa, para que eu fui falar que eu tinha, né? Porque eu não fui pro cantinho, comi minha comidinha. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. A necessidade era para mais de 5.000 pessoas. O trabalho, a distribuição, seria feita apenas por 12 pessoas. Que tinham ido para aquele lugar para descansar, diga-se de passagem. A oferta veio apenas de uma pessoa. Nós precisamos parar de desprezar aquilo que nós temos, aquilo que Deus já nos deu. Deus precisa da prontidão do nosso coração. Deus precisa da prontidão do nosso coração.
Ele faz com aquilo que nós temos. E é tão interessante, eu quero que você se prenda a esses detalhes. Esse rapaz, esse menino que a gente nem sabe o nome, ele precisou ter fé? Precisou ou não? Ele precisou ter fé? Era a única comida que ele tinha. Os 5 pães e os 2 peixes. E ele entregou. Nós precisamos ter fé no Filho de Deus. Eu preciso ter fé que Jesus pode tudo. Eu preciso acreditar que onde Jesus está, tudo pode acontecer. Aquilo que a minha mente nem consegue imaginar pode acontecer. Por quê? Porque Jesus está. Aí fica a pergunta, e eu te pergunto: Jesus está na sua casa? Jesus está no seu trabalho? Jesus está no seu dia a dia, no seu cotidiano? Você é o tipo de pessoa que entra dentro do seu carro e vai dirigir para o seu trabalho e Jesus está ali com você? Você conversa com Jesus? Você fala com Jesus? Você aproxima-se de Jesus? Se a resposta é sim, pode ficar tranquilo. Porque onde Jesus está, a nossa sorte é mudada. Onde Jesus está, não tem limitação natural nenhuma. Onde Jesus está, tudo, fala bem forte, tudo pode acontecer. O diferencial é a presença de Jesus. Eu preciso ter fé? Claro que sim. Porque eu vou entregar o que eu tenho. O que eu tenho é pouco. Aí você fala: para que eu vou entregar 5 pães e 2 peixes? Não vai resolver o problema dessa multidão. Não vai suprir a necessidade da minha igreja. Eu ofertar os meus 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Não vai fazer diferença, mas às vezes vai fazer diferença lá dentro da minha casa. Eu preciso ter fé. Eu vou entregar. E aí... E eu quero estudar três coisas que Jesus fez aqui, que nós precisamos aprender. Nada que está na Bíblia, gente, está por acaso. Não são detalhes para apenas fazer um enredo melhor, para ficar uma coisa mais interessante. Não. Tudo que está aqui tem um ensinamento. A primeira coisa que Jesus faz... Verso 10: façam com que todos se assentem no chão. Em Marcos traz essa informação. Os discípulos começaram, e eu quero que você imagine uma multidão de 5.000 pessoas. Os discípulos começaram a organizar aquele povo e começaram a falar para eles sentarem em grupos. Lá em Marcos traz essa informação. Eram grupos de 50 e grupos de 100 pessoas. Não sabemos o que levou eles a fazer essa diferenciação, mas em alguns grupos ali, talvez uma roda grande, e eles sentaram na relva, sentaram ali no chão, grupos de 50 e grupos de 100. Os 12 discípulos, mais de 5.000 pessoas, eles tiveram que fazer todo esse trabalhão. Você acha que foi rápido ou demorou? Demorou. E talvez os discípulos fazendo o que Jesus mandou eles fazerem sem entender. Nós só temos 5 pães e 2 peixes, Jesus está mandar todo mundo sentar. Primeira coisa, se organize. Os discípulos tiveram que começar a chegar naquele povo, falar: olha, para sentar. Não, mas eu não quero sentar não, eu quero ficar em pé, eu quero ver Jesus. Jesus está lá, era 5.000 pessoas. Não, mas é para sentar agora, Jesus que pediu. Sabe quando tem aqueles... Tem muita gente aqui que já é obreiro na igreja, que já ajuda. Sabe quando tem os eventos da igreja? E aí, às vezes, a gente recebe a direção, né? Olha, vai lá e fala para fulano que não é para ficar ali, que é para sentar ali. A gente chega para os irmãos aqui e pede. É fácil? E tem uns que viram e falam: não vou. Não é? Não, pede para sentar nas cadeiras lá na frente. Não vou, eu quero sentar aqui. Vocês acham que só acontece isso agora, gente? Eles tiveram que se organizar. Eles sabiam o que ia acontecer? Não.
falamos aqui da casa juvenil, e até eu e o bispo conversando ali no vídeo, né? Falou mais de 30 anos. Gente, a casa juvenil deve ter uns 45 anos. Porque ela começou, o bispo Fábio nem existia. Nem a pastora Débora. Então, o apóstolo conta um episódio que ele viveu com esses meninos dentro de casa. Chegou uma noite que não tinha nada para comer. Não tinha nada. Nada mesmo, nem uma maçã, nem uma folha de alface, não tinha nada. E chegou a hora da janta. O que o apóstolo fez? Ele conta, depois pergunta para ele que ele te conta com os detalhes. Ele mandou pôr a mesa. Eu não lembro quantos meninos tinham, uns 28. 28. Adolescentes. Então é o povo que come. Quem é pai de adolescente é que sabe. E tinha uns que ainda estavam assim, meio que não, ele conta isso, meio que não deboche, falando, nós vamos comer o quê? Não tem comida? E o apóstolo mandou pôr a mesa, pôs o prato e talher para todo mundo. E eles sentaram. E ele e o apóstolo orando, Deus, eu falei que não ia faltar. Eu falei para esses meninos que não ia faltar. E nada. Aí o apóstolo, nós vamos orar. E aí ele colocou cada um para fazer uma oração. Porque 28, né? E enquanto isso ele orando aqui dentro. E foi todo mundo orando. E detalhe, aí lembrei agora, estava chovendo. Estava chovendo. Uma chuva forte. Quem já ouviu essa história? É bom que vocês vão me ajudando se eu esquecer algum detalhe. Pôs a mesa, pôs o prato, pôs garfo e faca, não tinha comida. Botou a mesa. Agora cada um vai orar, agradecendo. Tinha comida? Algum milagre tinha acontecido? A última pessoa orou. Toca a campainha. Aí ele vai lá. Era um entregador de pizza. Ele não tinha achado um endereço, não sei de onde, de que. Furou o pneu, exatamente. O entregador de pizza furou o pneu. Não tinha como. A moto. Não tinha como ele entregar as pizzas. E aí ele tocou a campainha perguntando. Não sei quantas, tinha muita pizza, gente. Fico pensando no povo que pediu a pizza, né? Deve ter ficado muito feliz, não. Vocês querem essas pizzas? Porque vai perder. Furou o pneu, já avisei que furou, não tem como. Eu vou fazer o que com esse tanto de pizza? E entregou. O que a gente aprende com esse exemplo que o apóstolo viveu e com o exemplo que Jesus nos dá aqui? Tinha comida? Não, mas a mesa já estava posta. A oração em agradecimento pelo alimento já tinha sido feita 28 vezes. Se organize. Ah, mas vão me chamar de doido. Vão falar, o que você está fazendo? Não tem comida na despensa, não tem nada na geladeira, você está pondo na mesa. Você está agradecendo pela comida que Deus te deu, não tem nada. Se organize para o milagre acontecer. Quando a campainha tocar, sua mesa já tem que estar posta. Ah, gente, nós precisamos nos organizar para aquilo que iremos viver. Você crê que Deus pode fazer? Aquilo que você pede está em concordância com o que está escrito na palavra de Deus? Então é questão de tempo. É questão de tempo. Vai acontecer e você não pode ter dúvida. A nossa fé tem que gerar em nós alguma atitude. Eu preciso tomar alguma atitude se eu falo que eu creio. Amém? Depois Jesus pega, no verso 11, Jesus pega os pães. Quantos pães? 5. Ele dá graças, ele agradece, seja grato, agradeça pelo que você tem. O que eu tenho não é nada, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Agradeça pelo que você tem. Ah, mas o meu salário é muito pouco perto de todos os sonhos que a minha família tem, que os meus filhos têm. Agradeça pelo pouco que você tem. Ah, mas eu não tenho. Agradeça pelo que você tem. Ah, eu estou passando por um problema de saúde, mas você está respirando, seu coração está batendo, você com muito esforço ainda consegue. Agradeça pelo que você tem. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Alguma coisa fica fora de tudo?
Não, é tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Então, por mais difícil que seja, eu vou agradecer a Deus por essa dificuldade que eu estou passando. Eu vou agradecer a Deus pelo problema que eu estou enfrentando, porque eu não sei como, mas a glória de Deus vai ser manifestada. Eu não sei como, mas o milagre de Deus vai acontecer. Eu agradeço pelo pouco que eu tenho. Eu agradeço pelo problema que eu estou enfrentando, porque eu sei que onde Jesus está, a minha sorte pode ser mudada. Agradeça, simplesmente agradeça. Aí depois a gente vê que Jesus pega os 5 pães, e Marcos dá esse detalhe, e os 2 peixes. Jesus parte, dá para os seus discípulos, vira para eles e fala: faz o mesmo. Você vai partir o pedaço que eu te dei e vai começar a dar para a multidão. Depois que Jesus se organizou toda aquela multidão, pôs todo mundo sentado. Depois que Jesus orou e agradeceu a Deus pelo pouco que eles tinham, pelos 5 pães e 2 peixes, teve milagre? Não. Porque a gente lê que Jesus pegou o pão, partiu e foi dando os pedaços para os seus discípulos. Cada discípulo que recebeu aquele pedaço de pão, ele partiu aquele pedaço e foi distribuindo. Chegou lá no grupo de 50, foi partindo, pedacinho por pedacinho. O peixe é a mesma coisa. Em Marcos fala que Jesus pegou os 2 peixes, Jesus partiu os 2 peixes, devia ser peixe grande, né? Eu imagino. Jesus partiu o peixe assado lá e foi dando para os discípulos, e eles saíram distribuindo. O milagre da multiplicação aconteceu quando eles começaram a obedecer, quando eles começaram a distribuir, quando eles começaram a repartir aquele pouquinho, os 5 pães e 2 peixes. A viúva de Sarepta, eu gosto muito desse texto. Quando teve os 3 anos, lembra que ficou sem chover? Aí Deus manda Elias lá para Sarepta, que uma viúva ia sustentar. Quando chega a resposta que a viúva dá para Elias, quando Elias pede um pedaço de pão, fala: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer a última refeição e depois eu e meu filho nós vamos morrer, porque a gente não tem outros recursos. E Elias libera uma palavra para ela, fala: vai lá e faz, exatamente, pega a porção de farinha que você tem, a porção de azeite que você tem, que é suficiente apenas para um pão, e faz. Só que aí você vai fazer e vai trazer para mim primeiro. Depois, você vai lá fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar. E se você ler com detalhe, a Bíblia não diz que aquela botija transbordou de azeite. A Bíblia não diz que aquela vasilha ficou cheia de farinha depois que a mulher obedeceu. Só não acabou. Todos os dias, quando aquela mulher ia fazer a refeição, ela ia preparar o pão, tinha a mesma quantidade de farinha, tinha a mesma quantidade de azeite. Todos os dias a fé dela era provada. Enquanto ela obedecia, enquanto ela fazia o pão e levava para o profeta, a vasilha enchia de azeite, tinha a mesma quantidade de azeite, tinha a mesma quantidade de farinha. Eliseu, aquela viúva lá que o marido morreu, ficou endividado. A Bíblia diz que ela ia enchendo as vasilhas vazias. Vocês lembram desse episódio? Ia virando a botija de azeite e enchendo vasilhas vazias. E aí diz que quando as vasilhas vazias acabaram, o azeite parou. Ela tinha a mesma quantidade na botija. A botija de azeite, a única botija de azeite que ela tinha, não se multiplicou em 100 botijas de azeite. Não transbordou a ponto de desperdiçar azeite. Ela tinha a mesma quantidade que no início. A multiplicação aconteceu enquanto ela obedecia, foi naquele fiozinho de azeite. Enquanto ela obedecia, enquanto ela derramava aquele azeite, enquanto ela distribuía aquele azeite, a multiplicação acontecia. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus com o pouco que nós temos. O desejo do nosso coração, o meu desejo é, quando eu oro assim, eu falo: Deus, eu quero ver o negócio. Olha que bonito, você vê o negócio transbordar, né? A vasilha fica cheia de azeite, de farinha, e não apenas aquela porção. Mas
a multiplicação, o milagre da multiplicação, o milagre da provisão de Deus nas nossas vidas acontece enquanto nós obedecemos. Eles foram distribuindo os pedaços que eles iam partindo, eles foram distribuídos, e a multiplicação, o milagre aconteceu nessa distribuição. O milagre aconteceu quando eles começaram a obedecer. E no verso 14, olha o que está escrito: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito. Tem uma tradução que está: quando as pessoas perceberam. Jesus estava operando o milagre. Aquela multidão estava sentada fazendo o quê? Comendo. Ninguém sabia de onde tinha vindo o pão. Os discípulos, quem estava lá no fundão, então talvez nem ouviu ali a conversa, não ouviu Filipe fazendo os cálculos dos 200 denários e contando para Jesus. Então o povo lá atrás nem sabia o que estava acontecendo direito. Eles receberam o pão, eles se alimentaram, eles receberam o favor de Deus. Todo mundo comendo. De repente, eles perceberam o que havia acontecido. Eles se aperceberam do milagre que Jesus havia realizado. Muitas vezes, a gente tem vivido vários milagres pequenos. Milagres que às vezes a gente não buscou, porque o povo aqui não tinha ido buscar pão. A multidão aqui não tinha ido atrás de Jesus por conta de uma provisão natural, por conta de um alimento para o seu corpo. Mas eles desfrutaram desse milagre. De repente, eles perceberam: uai, eu continuo ganhando o mesmo tanto, e eu estou vendo que eu consegui honrar meus compromissos. Eu consegui pagar, uai, parece que nada mudou, mas eu estou vendo que tudo está se encaixando com o tempo. Parece que está começando a dar certo. Onde Jesus está, tudo pode acontecer. Essa multidão experimentou do milagre, porque lá no início da história, eles foram atrás de Jesus a pé. Eles queriam ouvir as palavras de Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus. Quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, tudo acontece na minha vida. Quando eu busco ao Senhor Jesus de todo o meu coração, eu sou ouvido por Ele. E Ele vem e supre todas as minhas necessidades, até as que eu desconheço. Se você quer viver milagres na sua vida, se você quer experimentar da provisão de Deus na sua vida, busque ao Senhor. Ore todo dia, fale com Deus todo dia, se aproxime de Deus. Se você quer viver milagre de provisão na sua vida, perceba o que você tem em mãos, perceba aquilo que Deus já te deu, mesmo que pareça pouco. Nas mãos de Jesus o pouco é mais do que suficiente, porque a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Depois que toda aquela multidão se fartou, a oferta daquele menino, a oferta daquele rapaz de 5 pães e 2 peixes produziu 12 cestos cheios e uma multidão farta. Não diminua aquilo que Deus já te deu. Não despreze, não desvalorize o pouquinho aí que Deus já proveu na sua vida. Porque quando você entregar esse pouco na mão de Jesus, quando você tiver fé suficiente para falar: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou entregar, a sua sorte será mudada. Amém?